que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Essa celebração que estamos participando é a celebração central, mais importante de todo o calendário litúrgico, porque ela mostra exatamente a vitória. A vitória de um ser humano, como todos nós, que nasceu como todos nós, e que enquanto, como nos mostram as leituras que vou explicar do Antigo Testamento, o ser humano, com sua própria capacidade, longe de Deus e da orientação de Deus, ele foi caindo e se perdendo cada vez mais. Nós tivemos um que nasceu como nós, por isso o nascimento de Jesus é muito importante, porque é um ser humano. Essa celebração de hoje, o alicerce dela exatamente é a nossa humanidade. Deus que se humanizou e que venceu. Venceu o pecado, venceu as tentações. Por isso que ela se torna a maior celebração de todo o calendário litúrgico, maior do que a celebração do Natal. Apesar que para o povo a celebração do Natal é maior, a humanidade de Jesus é maior. A igreja nos mostra que a humanidade se torna maior quando vence o pecado, vence o mal e ressuscita. E vive na vitória, como diz na nossa segunda carta. Resumindo um pouquinho o que nós ouvimos nas leituras, o Antigo Testamento nos apresenta hoje 7 leituras. Eu sempre fiz 3, os mais importantes, os primeiros 3. A igreja permite, diz, não precisa ler todos, mas eu vou dar um pequeno resumo sobre todas as 7 leituras do Antigo Testamento, iniciando por aquilo que é o fundamental, a criação de Deus. A primeira leitura mostra Deus cria o céu, a terra e o mar. Ele repete 6 vezes, e Deus viu que o que ele fez foi bom. E no 6º dia ele repete ainda mais, e Deus viu, após criar o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e Deus viu que tudo o que ele fez foi muito bom. Essa é a obra de Deus. E essa obra de Deus, no final da nossa leitura, ele diz: no 7º dia, Deus considerou acabada toda a obra que ele tinha feito. Essa é a base da nossa vida, a criação. E a criação é de Deus. É pena que a gente, nas nossas reflexões, nós ignoramos a criação de Deus. Mas ela é a palavra de Deus. Foi Ele que fez. Uma das leituras mais tarde, ela vai dizer: veja o que eu fiz. Aprendam, quando ele fala da sabedoria, aprendam daquilo que eu fiz. Está tudo dentro da minha criação. Aprendam da própria natureza para não errar e para não morrer antes do tempo e para poder viver muito. Então, essa leitura fundamental é o início da criação de Deus. Depois nós lemos a segunda leitura é do Gênesis, também de Abraão, que eu já expliquei várias vezes aqui, onde no final Abraão não quis oferecer o filho, porque não achou com a sua idade o único filho que tinha, e a tradição, os costumes da época, todos os povos, o primeiro filho para Deus, oferecido no altar. Acabou de nascer a criança, primeiro o homem, o pai pega a criança, sobe numa montanha, faz um altar, mata a criança e queima ela oferecendo a Deus. Isso existiu, isso é real, é provado, isso é histórico. Abraão não quis fazer isso, mas a pressão foi tão grande que ele não está obedecendo a Deus, se sentindo dentro dele: eu não ofereci meu filho. Por isso que subindo a montanha, agora o filho ele fala para o pai: pai, nós temos tudo aqui. Talvez ele já tinha subido com o pai para oferecer outros animais,
e outros primeiros frutos a Deus, e já viu como fazia. E o filho pergunta ao pai: pai, temos tudo, cadê a vítima? Deus providenciará. Com certeza, para a criança pensar desse jeito, tinha mais que 10 anos. E aí, na hora que ele vai colocar no altar, aí vem a voz. E o anjo lhe disse: não estendas a mão contra teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu filho único. Porém, a maneira que Deus quer de oferecer a ele não é através do ser humano, através do filho. A partir desse dia, o povo de Israel, descendente de Abraão, que é o pai de todo o povo de Israel, e depois vai ser o pai, como diz as leituras, de todas as nações do mundo, daqueles que defendem a vida, promovem a vida e salvam a vida. Porque é isso que Deus mostrou para ele: tira a mão, porque faz mal a esse menino. Esse povo de Israel, a partir desse dia, entrou como lei fundamental, transmitido como 5º mandamento, mais tarde por Moisés no Monte Sinai: não matar. Não só a criança, mas a ninguém. É um outro ser semelhante. Como matar um outro ser semelhante a você? Como matar seu filho? Isso permanece. Até hoje precisamos utilizá-lo mais, porque muita gente hoje não faz questão, né? Não, por interesses, por dinheiro, por engano, por outras coisas, acaba valorizando tão pouco a vida que não tem problema, deixa morrer. Não é meu filho mesmo, não é da minha família, então. Aí a igreja nos apresenta agora a terceira leitura, que é do livro do Gênesis. O livro do Êxodo, que é a leitura principal. Quando tem muita pressa, essa leitura precisa ser lida nessa celebração. E a leitura da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Na quinta-feira, no Lava-Pés, a primeira leitura foi essa. Faz um cordeiro, junta a família, come de pé, preparado para fugir. Agora eles estão fugindo. Conseguiram, após Deus mandar o seu último castigo de matar os primeiros filhos de todas as famílias egípcias, até dos animais, diz lá. Agora eles estão perto, atravessando o deserto, lua cheia. Por isso que a Páscoa sempre vem na lua cheia. Isso já vem de lá, desse evento. Caminhando a pé, no deserto, chegando no mar, como que vamos atravessar no outro lado? O inimigo, o faraó, parece que se arrependeu, nos deixou sair, ou até nos expulsou, mas agora vem nos buscar de novo, com soldados e carros e cavaleiros. E aí nós conhecemos esse fato. Atravessaram o rio, ou o mar, ao pé enxuto. E quando chegaram no outro lado, aí entrou o faraó com todos os seus cavalos, e aí a água encheu de novo e afundaram todos. O inimigo foi destruído. Para começar um caminho de libertação até chegar à terra prometida. Essa é a terceira leitura, onde tem o canto. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este canto: cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória, vencendo o inimigo. Depois, as leituras que nós não lemos, a quarta leitura é do profeta Isaías, onde ele vai mostrar a grande misericórdia de Deus. É uma leitura escrita depois do povo ter caído, foi levado escravo para a Babilônia, e Deus vai mostrar para ele nessa frase: podem os montes recuar e as colinas abalar-se, mas minha misericórdia não se apartará de ti,
nada fará mudar a aliança de minha paz. Deus sempre quer a paz, nada. O propósito dele sempre quer estabelecer a paz entre o seu povo. Quem se desvia sempre é o povo. Quem cai na tentação sempre é o povo. Então, nada fará mudar a aliança da minha paz, diz o teu misericordioso Senhor. Essa ideia lá aparece muitas vezes no Antigo Testamento, aparece até no discurso de Moisés, no Monte Sinai. Mas os doutores da lei e fariseus, no tempo de Jesus, nada de misericórdia. Esconderam essa parte do Deus misericordioso, que apesar de tudo que o filho fizer, os filhos fizerem, Deus está lá sempre misericordioso para ajudá-lo a se recuperar. Algo que quem vai mostrar para nós muito forte vai ser Jesus Cristo. Quem participou da celebração da penitência percebeu que o destaque mais forte é exatamente de Jesus, que nos mostrou que já existia, mas os doutores da lei escondiam e não falavam. Deus é misericordioso e sempre quer ajudar o seu filho. A quinta leitura, também do profeta Isaías, ela vai dizer assim, tipo, tudo que eu fiz está aí, gratuito. Por isso que ele fala, ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar os salários, senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem. Olha a preocupação sempre de Deus do povo se alimentar bem. Porque sem alimento não vive, sem alimento fica doente, sem alimento suficiente pode morrer. Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto Ele está perto. E aí um apelo aos ímpios, aos malfeitores: abandone o ímpio seu caminho errado, e o homem injusto abandone suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade. Mesmo que tenha errado, volte para o Senhor, que terá piedade. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos de Deus não são como os vossos pensamentos. Os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Então, meus caminhos estão acima dos vossos caminhos e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não volta mais, mas vem irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Portanto, a palavra de Deus, ela sempre tem resultado. É plantada, como diz aquela semente, alguns caem fora, não produz frutos, encontram obstáculos, mas a maioria das sementes produz 30, 60 e 100, como diz depois o Evangelho. A sexta leitura do Antigo Testamento é do livro de Baruch, onde ele vai falar sobre a sabedoria. É uma leitura muito interessante. Abandonaste a fonte da sabedoria, dizendo para o povo que caiu na escravidão. Por que caiu na escravidão? Pensa bem, por que caiu? Por que caiu nessa miséria? Abandonaste a fonte da sabedoria. Se tivesses continuado no caminho de Deus,
viverias em paz para sempre. Aprende onde está a sabedoria, onde está a fortaleza e onde está a inteligência. E aprenderás também onde está a longevidade e a vida. Se aprender onde está a sabedoria, você aprende da vida para ter uma vida longa, onde está o brilho dos olhos e a paz. Quem descobriu onde está a sabedoria? Quem penetrou em seus tesouros? Aquele que tudo sabe, conhece-a, descobriu-a com sua inteligência. Aquele que criou a terra para sempre e a encheu de animais e quadrúpedes. E aqui ele vai dizer a sabedoria, ela está na vida. Os nossos antepassados, todos que viviam no interior, todos sabem distinguir entre o que faz bem e o que faz mal. E sabem se comportar direito. Aprende de onde? Aprende da criação de Deus, que é a primeira palavra de Deus. Aí que encontramos a sabedoria, na própria natureza. Aprendemos uns com os outros. A sabedoria é o livro dos mandamentos de Deus e a lei que permanece para sempre. Todos os que seguem a sabedoria têm a vida, e os que a abandonam têm a morte. Por isso ele pede para Jacó e mostra um pouco a história toda, para voltar a aprender da vida, da experiência dos outros, da natureza, observar a natureza e aprende a viver a sua vida. A última leitura do Antigo Testamento é do profeta Ezequiel, onde ele vai dizer umas coisas, o profeta Ezequiel, muito importante, pedindo a Deus, né? Principalmente, eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países e vos conduzirei para a vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura. Essa água que depois, para a samaritana, ele vai prometer, Jesus para a samaritana, e que no capítulo 7 de João vai explicar o que é essa água, que é o seu Espírito que vai ser derramado sobre o povo. A água que ele derrama é para purificar a sujeira. A água que Jesus nos dá, o Espírito, é para nos dar uma força e condição de viver de acordo com o seu projeto. Eu vos darei um coração novo e porei um Espírito novo dentro de vós. Anunciarei o vosso corpo, o coração, arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Esse é o desejo. É o desejo. Eu vejo nessa parte aqui, coração de carne, inclusive noutra profecia que o profeta Jeremias ainda diz, né? Não precisa ninguém ensinar ninguém, vai ser tudo a partir do coração. E diante de Jesus, o que vale é aquilo que brota de dentro de nós, dentro do nosso coração. O que nós fazemos para seguir normas e leis e seguir preceitos e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não vinga nada, não tem sentido nenhum. Tem sentido quando a gente faz de coração aquilo que brota, aquilo que Deus nos colocou dentro do nosso coração. E depois nós entramos na leitura do Novo Testamento. Aí no meio nós tivemos o hino de louvor, o Glória, para mostrar a passagem. Essa nós precisamos perceber a passagem entre o Antigo Testamento, onde existem as promessas, onde apesar que o povo caiu, Deus continua querendo redimir ele, e aí veio exatamente o seu próprio Filho Jesus Cristo, para nos mostrar, humano como todos nós, que diante da vida que nós vivemos, Ele é a própria sabedoria. No Evangelho de Marcos, tem também nos outros, capítulo 6, ele diz, que sabedoria é esta que Ele tem? De onde lhe vem tudo isso? Ele é a própria sabedoria, Ele é a sabedoria do Pai que aprende da vida, da natureza. E o mais importante nessa carta aos Romanos aqui,
pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova já. Porque Jesus nos dá essa condição. O batismo, quando coloca a criança, antigamente era por imersão, desce na água, tira toda a sujeira e nasce um ser novo. Paulo, ele compara isso com Jesus, que desceu no meio dos mortos, deixou o pecado lá de todos nós e ergueu-se, levantou-se de novo, que é a ressurreição, vitorioso, para mostrar que é possível vencer o pecado, vencer a tentação e vencer o mal. E a conclusão dessa leitura aqui: pois aquele que morreu, morreu para que o pecado, uma vez por todos, mas aquele que vive, é para Deus que vive. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Essa vida que Jesus Cristo nos trouxe. Seguindo o projeto de Jesus, agora vitorioso, mostrado para nós através da leitura do Santo Evangelho. É interessante aqui algumas coisas para a gente encerrar. Quando passou o sábado, essa é uma frase muito importante. O sábado, Jesus teve problemas sérios porque ele curou pessoas no sábado. Porque ele ajudou as pessoas no sábado. Porque no sábado disse: pega a sua cama e anda. E teve problemas sérios com as autoridades. O sábado representava toda a lei do Antigo Testamento, a escravidão. Agora o sábado passou. Agora é o primeiro dia da semana, que chamamos domingo. É outro dia novo. Por isso que nós, inclusive, não seguimos o nosso dia de guarda no sábado, apesar que o Antigo Testamento todo e durante a narração toda do Evangelho sempre fala no dia de sábado, no dia de sábado. A nossa caminhada, ela começa com o primeiro dia da semana, com a ressurreição de Jesus. Após o sábado já era. A lei antiga já era. A escravidão das leis já era. O ensinamento dos doutores da lei, fariseus, insistindo nas regras e na opressão e prometendo que eles não têm futuro nenhum porque são pecadores, isso já era. Agora é Jesus, vitorioso, vitorioso. Por isso a leitura do Santo Evangelho, ainda Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E foram lá, preocupados, para tirar o corpo e fazer o ritual da unção, que era comum fazer na tradição judaica. A preocupação deles: quem vai tirar aquela pedra grande? Porque Maria Madalena e outra Maria, eles tinham visto José de Arimateia e Nicodemos depositar o corpo de Jesus num túmulo novo, na parede, e colocar uma pedra grande, tampar. Agora nós, quem vai tirar essa pedra? E quando viram, a pedra já tinha sido tirada. Quem tira a pedra é Jesus. Quem tira a pedra do nosso coração duro é Jesus. Quem tira os obstáculos é Jesus. Ele que é o vencedor. É com Ele que nós vencemos. É com o projeto dEle, com o ensinamento dEle. Ele agora está vivo, vencedor. Por isso que quando vai dizer: mas entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus o Nazareno, que foi crucificado. O ressuscitado é o crucificado. O crucificado é o vitorioso ressuscitado. Vence a morte, vence o pecado.
oferecendo a sua vida, que fica para nós visível em todos os lugares, nas nossas casas, Jesus crucificado. E aí disse então: vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. No Evangelho de Lucas, ele vai acrescentar depois, escrito posteriormente, para clarear e aprofundar. Ele fala para as mulheres: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui. Não está aqui. Ele venceu. E esse simbolismo, na realidade, vai ficar como base de todo o resto da construção da nossa caminhada, da nossa igreja, dos primeiros cristãos, que convencidos com o projeto de Jesus, o ensinamento de Jesus, o exemplo de Jesus, isso não pode morrer, isso permanece vivo. Ele é, o Apocalipse chama ele é o vivente, ele é o que nos dá vida. Olhando para ele como luz, o Sírio Pascal, luz, olhando para ele nos ilumina, nos clareia, ele nos passa toda a sabedoria de Deus, como é que nós devemos viver na nossa vida para vencer o pecado e o mal e permanecer sempre vivos, vivendo na fraternidade, construindo o seu reino de fraternidade e paz. Portanto, o último recado que as mulheres recebem: vede o lugar onde o puseram. Agora ele diz para elas: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia, onde Jesus exerceu toda a sua missão, lá na periferia, lá onde tem o povo de Israel, mas divisa com os estrangeiros, porque é por lá que vai levar essa mensagem de Jesus. Agora, como diz São Mateus no Evangelho, vai levar para todos. Vão e façam com que todos se tornem meus discípulos. Essa é uma noite santa, que resume tudo que nós fazemos no ano litúrgico. A história toda do Antigo Testamento, o assumir desse projeto, Jesus que deu a sua vida para nos salvar, mas nos deixou esse exemplo e esse ensinamento todo. E agora nós vamos ver isso acontecer nos santos, porque a história não parou com Jesus, iniciou com a criação. Todo o Antigo Testamento, Jesus, o glória entre o Antigo e o Novo Testamento, Jesus, o seu projeto, e vai dar continuidade. E nós vamos agora, em pé, cantar, todos juntos, a nossa ladainha. Acho que é o momento também de acender as velas. Aqui é pedido para a gente, quem tem a vela, poder acendê-la para cantar essa ladainha. Acho que os... Se eu quiser ficar livre. Tá. Cadê os ministros? Pode pegar um pouco e vão acendendo um do outro, porque é importante a gente cantar assim, com a vela acesa, vendo os nossos mártires, os que vieram depois de Jesus, instalar o projeto de Jesus no meio do povo, sendo perseguidos, muitos deles, como Jesus foi perseguido, e que se tornaram luzes, e se tornaram presentes nos nossos altares, para servir para sempre de exemplo. A memória dessas pessoas nos confirma cada vez mais, o testemunho deles nos confirma cada vez mais que Jesus é vitorioso, Jesus está presente. Não consegue aniquilar o que Ele nos trouxe do Pai, porque está presente e está dentro do nosso coração. Podem apagar as luzes, deixar as velas, e nós vamos cantar juntos então a nossa ladainha.